Seja muito bem-vindo por aqui. Como é que você está? A gente está chegando aqui hoje que eu quero compartilhar esses três hábitos. Três hábitos que eu tenho certeza que vão te levar a ter uma transformação verdadeira, ter experiências sobrenaturais. Eu não sei se você sabe, mas o mundo espiritual ele é mais real do que esse mundo físico. Nós viemos de uma outra realidade, de uma outra dimensão. E nós viemos aqui, estamos vivendo nesse mundo físico e eu quero aqui te passar três coisas práticas de maneira simples para que você comece então a ter novas experiências com Deus, novas experiências com Deus. Não basta apenas a gente falar de experiências sobrenaturais, mas eu quero falar aqui de experiências sobrenaturais com Deus. Então, uma primeira coisa, eu quero aqui desmistificar, tirar os mitos do que é a oração. Então, a oração começa pensando em um diálogo. Então, tem vários formatos de oração. Eu até quero fazer aqui um vídeo específico sobre a oração baseada no tabernáculo de Moisés. Também vou fazer de maneira bem prática, mas hoje eu quero simplificar, eu quero aqui, com a graça de Deus, poder simplificar para você a vida de oração. Então, a oração o que é? É você falar, mas também você escutar de Deus. Então, um diálogo, quando você está conversando com alguém, tem um momento que você fala. E tem um momento também que você para escutar aquela pessoa falar, não é verdade? Então, o que muitas pessoas, eles oram, em 2 minutos eles já falaram tudo que tinha para falar, que é como uma metralhadora, sai tá falando, e depois não tem mais argumentação na oração. Então, muitas pessoas não sabem que que vai trazer um grande impacto na sua vida de oração. O que vai te transformar, o que vai trazer a vontade de Deus em manifestação na sua vida, não é nem tanto o que você fala. O que você fala é importante, sua sinceridade com Deus. A Bíblia fala que Jó era sincero diante de Deus. E por isso ali está escrito justo, nessa justiça por sinceridade. Agora, quando você então orar, a partir de hoje, essa é a primeira dica, o primeiro hábito que vai te levar a ter experiências sobrenaturais com Deus. Daqui a pouco eu vou contar alguma experiência de quando eu comecei, antes de eu começar a fluir então nos dons espirituais e coisas poderosas Deus fazer através da minha vida. Então, onde que tudo isso começou? Eu estava pensando onde tudo isso começou. Porque muitas pessoas, muitas jovens e adolescentes e pessoas de mais idade também, eles vêm fazer perguntas a respeito disso. E eu comecei a refletir, onde tudo começou? Porque eu nunca busquei os dons. Eu nunca busquei ter poder de Deus assim para... Eu estava lá na igreja, eu estava ali, gostava de tocar. Com meus 5, 6 anos de idade eu cantava na igreja, depois dei uma pausa ali, meio que uma pausa, cantando menos vezes, aí depois voltei a cantar, acho que tocar na igreja com 10 ou 11 anos, 11 anos, né? 11 anos de idade. Chegou um momento que eu precisei também ministrar o louvor, cantar, né? Então um momento eu só cantava e tocava, né? Aí depois comecei também a ministrar. Deus começou a me levar por ministrações proféticas. Aí foi quando eu comecei a aceitar o meu chamado. Eu tive uma certa dificuldade também de me aceitar, né? Como Deus estava me querendo me usar. Então eu queria... só quero cantar aqui, fazer bonitinho. Mas Deus ali começou a me usar mais no ministério profético, nos dons. E no começo eu não entendia bem o que estava acontecendo. Então aí, 2016, eu estou falando... 2006 foi quando eu comecei a cantar. 2016, eu já vou ser bem prático aqui. Primeira coisa, estou falando sobre a vida de oração, onde tudo começou. 2006, onde eu comecei a cantar. 2016 foi quando Deus falou algo comigo sobre o meu chamado e a minha missão. E começou a ser gradativo ele falar mais sobre isso. Só que só no meio de 2017 que eu comecei a ter a vida de oração. Então eu vi uma mensagem que me despertou para orar no culto. E fiquei meditando em cada versículo de Isaías 40, que era a mensagem que me despertou. Na pastora Shirley, minha tia também, ela ministrando essa palavra. Agora, o que foi a vida de oração para mim?
foi mais do que falar. Às vezes eu falava um pouco, já não tinha mais coisa para falar. Senhor, perdoa os meus pecados por palavras, pensamentos e ações. Aprendi essa oração com meu avô. Quero aqui honrar sempre no canal a geração que veio antes de nós, porque Deus quer que a gente trabalhe junto. Não é uma geração aqui, outra ali, é todo mundo junto. Então, eu passei a falar um pouco com Deus. Não falava ali do que eu estava sentindo. Deus, estou me sentindo assim, sentindo as emoções. Colocava diante de Deus algumas coisas. E depois não tinha nada para falar e ficava em silêncio. E aí teve alguém que falou assim para mim, ó, coloca um instrumental, isso 2017, e fica lá ouvindo lá. Então às vezes eu tinha o hábito de ouvir louvor cantado. Colocava no fone, ficava 1 hora ouvindo louvor cantado. Sentia Deus ali, uma coisa impressionante, isso também já é muito bom, colocar o louvor cantado. Eu tenho recebido aqui adolescentes, pessoas de mais idade também, enviando os testemunhos dessa instrução que eu sempre dou durante os vídeos, né? De passar esse tempo de adoração no seu quarto, porta fechada, ou algum lugar que é mais privativo. E aí, 2017, eu comecei também a ter um tempo só no instrumental. Como se for, não era esse, mas como se fosse esse instrumental que eu estou ouvindo aqui, ó. Não sei se vou colocar aqui, não sei se vai dar para vocês ouvirem. E comecei a colocar soaking. Se você pesquisar no YouTube, soaking é um louvor instrumental. E eu falava com Deus, depois eu parava para escutar Deus. Então o que vai fazer diferença nem é tanto o que a gente fala. O que a gente fala é importante. Um coração sincero diante de Deus, Deus ama isso. Você lê Salmo, você vai ver isso. Agora, mais importante do que o que você fala é o que Deus te fala de volta. E é isso que eu quero falar com você. Na oração, você fala, depois você espera Deus falar. Muitas vezes o que acontece comigo até hoje, eu vou falar aqui uma coisa. O apóstolo Paulo falou que ele não deveria se gloriar, mas ele contava as experiências sobrenaturais que ele teve para a edificação do corpo de Cristo. Eu não gosto de contar muitos meus testemunhos. Deus fez já coisas tremendas. Eu não gosto de contar tanto experiências sobrenaturais ultimamente. Acho que nunca me senti tão confortável em contar, só em momentos pontuais. Mas aqui no canal, Deus tem me dado uma missão que às vezes se faz necessário isso. Então, eu estava ali ouvindo aquele louvor de oração, depois saía, e Deus começava a trazer um capítulo e um versículo da Bíblia. E detalhe é que eu não sabia que existia aquele capítulo e aquela quantidade de versículos na Bíblia. Então, por exemplo, lê lá em Marcos 4,40. Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Estou falando aleatoriamente aqui, tá, gente? Tem uns versículos que é bem pessoais. Agora, Jeremias 29,11. Eu sei os planos que eu tenho para você, que a gente citou em um vídeo anterior. Então, Deus começava a falar, lê tal capítulo, tal. Essa é só uma experiência. Depois ia dormir, tinha sonhos proféticos. Sonhos, Deus... ao longo desses anos, isso não foi no começo, mas Deus já me permitiu ter o que eu chamo de um transporte sobrenatural. Então, um transporte mesmo geográfico. Eu sei que às vezes tem pessoas que ficam chocadas porque não tem essa intimidade, né, com Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo para você desenvolver isso com Ele. E eu nunca quis, assim, ter os dons, que eu me lembre, né? Eu nunca me lembro, eu gostava só de tocar e ajudar ali na igreja. Minha família é toda de pastores, meus pais, avós, tios. Então eu só queria ajudar. A hora que eu comecei a ter experiências com sonhos, com transporte sobrenatural, Deus me enviar para outras dimensões espirituais e começar a me ensinar coisas. Então essas coisas começaram a acontecer. Transporte geográfico aí que eu disse, e também um transporte no tempo. Então você tem a experiência de viajar alguns meses no tempo, ou algumas horas no tempo. Teve vezes já deu eu ministrar e Deus me mostrar o rosto de uma pessoa e uma palavra direcionada. Uma palavra direcionada para a pessoa. Então eu vi o rosto e a palavra que eu tenho que liberar, que Deus tinha para liberar na vida da pessoa. Outras vezes para a minha vida pessoal ou ministério, transporte aí de 1 ano na frente, meses na frente. Então, mas por que eu quero isso? Por que você deve estar... Tem gente que fica pensando, por que eu não preciso disso? Para mim fez total diferença. Por quê? Algumas coisas que às vezes acontecem ou aconteceram, se Deus não me preparasse antes, eu não sei se ia ter estrutura emocional
Porque a gente ainda, nós somos 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Não sei se você tem estrutura emocional para suportar algumas coisas, ou achar que eu estava fora da vontade de Deus e algumas coisas assim. Então Deus veio orquestrando tudo, porque Deus ele tem um plano para cada pessoa e Deus não gosta de desperdiçar nada. Deus não gosta de desperdiçar ninguém. Primeiro que Deus ama pessoas. Deus não gosta de desperdiçar ninguém. E ele também não desperdiça nem as coisas que a gente fala que é ruim. Aquilo que veio para ser ruim, você lembra que lá na horta, põe adubo para ter mais energia naquela semente, então aquela semente ganha energia, e você entende de horta melhor que eu, talvez aqui alguém, mas o adubo ajuda para aquela semente ela entrar na terra e ela cresce primeiro para baixo, e depois ela sobe, ela vem ali com uma árvore ou com uma nem todo que dá fruto é árvore, né? Mas começa então a gerar o fruto ali. Então coisas ruins que às vezes acontecem na nossa vida vêm como adubo para você crescer. O inimigo vai aproveitar isso como se fosse para trazer algo paralisante para você. Paralisante. O que é escorpião? O que é quando tem... Jesus falou, vão pisar serpentes e escorpiões. Uma revelação para quem está aqui agora. Podem acontecer várias interpretações, mas essa interpretação é de revelação. Escorpião é tudo que vem para paralisar o que Deus tem na sua vida. Eu sinto... Tem pessoas aqui que você não percebeu, mas aconteceu coisas. O inimigo usou situações para paralisar o que Deus tem na sua vida. Mas Deus está falando, eu estou quebrando agora. Deus está quebrando agora tudo aquilo que veio para te paralisar. É um pensamento que se transforma em uma fortaleza. Você estava sendo usado por Deus, você estava na vontade de Deus, ou você estava naquele tempo de espera com Deus, só buscando a Deus, parece que nada está acontecendo. E o inimigo aproveita desses momentos para paralisar o que Deus tem na sua vida. Mas eu quero dizer, sabe como que destrói, sabe como que mata escorpião? Com pão. Com pão. Mas como assim com pão? Deus falou assim para mim, escorpião se mata com pão. Ele me mostrou isso por revelação. E eu não gosto de ficar falando que é por revelação. Às vezes eu só estou falando e é por revelação. Mas eu estava vendo a necessidade, sendo guiado para falar, para despertar você, para algo a mais. Deus tem algo a mais com você. Deus quer algo a mais com você. Deus tem me falado que pastores e líderes têm assistido aqui. Deus tem me falado que obreiros, várias pessoas que estão envolvidas no reino de Deus têm pegado aqui. Se você também não tem estado envolvido, usa para a sua vida. E Deus tem um propósito. Tem gente que fica pensando, por que eu estou aqui nesse vídeo? O Espírito Santo acabou de me dizer. Tem gente que fala, mas por que eu gosto de estar nesse canal? Você não entende. É porque aqui você está ouvindo a respeito de coisas espirituais. O seu espírito está vindo à vida. O seu espírito agora está sendo, para você entender, ativado. Para viver algo que Deus tem com você. Então, escorpião mata com pão. O que é pão? É a palavra de Deus. Se você ama o Senhor, se Ele é o primeiro na sua vida, até um aparente mal, Ele vai usar para o bem. Ele vai usar como adubo para você crescer na presença dEle, para você viver o que Deus tem com você. Nem sempre vai ser tão rápido. Moisés passou um processo de 40 anos, mais 40 anos, para ver algo que Deus tinha. Algo que Deus tinha com ele. E mesmo assim ainda não entrou na terra prometida. Mas o plano de Deus ali foi estabelecido. Aconteceu a vontade de Deus. Davi também, cerca de 17, talvez quase 2 décadas, para viver o que Deus tinha com ele. Mas continuou mesmo os tempos das lutas e das dificuldades. Então, primeira coisa aqui, gente, aqui é live de ensino e live profética. Você quer não é só ensino, né? Ensino por revelação. Olha lá. Primeira coisa, vida de oração. Mais importante do que o que você fala é o que Deus te fala de volta. E muitas vezes Deus faz perguntas. Às vezes Deus também sabe que você precisa de uma palavra de afirmação, Ele vai fazer a palavra de afirmação. Mas muitas vezes Ele sabe que você precisa de uma pergunta para trazer reflexão.
Então, eu falei aqui de transporte sobrenatural, transporte no tempo, e eu só estou no primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com você. A oração. Primeira coisa é falar, depois ouvir, e uma terceira coisa, a oração em línguas, para quem já tem tido essa experiência. Oração em línguas. Eu tenho outro vídeo no canal falando só de oração em línguas, já é um pouco antigo esse vídeo, estava no outro formato aqui, mas vai ser poderoso você pegar esse vídeo lá. O poder da oração em línguas. Tem momentos que você tem buscado tanto a Deus que é importante também você colocar mais um louvor, um instrumental tranquilo, ficar em silêncio e ficar só em silêncio na presença dele. Então você tem que discernir no espírito, não é uma receita de bolo, é um relacionamento. A gente coloca aqui três passos, três dicas, três coisas, mas assim, Deus ele quer se relacionar pessoalmente com você. Então você vai ver no seu relacionamento com ele, você vai, preciso jejuar um pouco mais agora, estou aqui numa batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela já é vencida em Jesus, mas o diabo quer roubar o que é seu. Então você precisa fazer sua parte. Você precisa ficar na palavra e também fazer, às vezes, um jejum. Então, você vê, agora eu preciso, estou numa época aqui que eu estou mais no instrumental, estou numa época que eu estou mais no louvor cantado ali no meu tempo devocional. Então você tem que discernir isso aqui que eu estou falando, não é receita de bolo, estou falando de relacionamento. Agora você tem que estar de disciplina de estar todo dia ali. Mesmo hora que Deus tem me ajudado, a hora que eu acordo, estou pensando em Deus. Estou meditando na palavra, estou ouvindo da palavra, estou colocando adoração, estou colocando o instrumental. Por quê? Porque Ele tem me dado graça de fazer isso e eu estou abrindo aqui essas coisas, por quê? Já há algum tempo Deus tem me falado para abrir algumas coisas com sabedoria, para quê? Para despertar você que está aqui. É só por causa de você. Primeiro por causa de Deus que fala para a gente fazer e depois por causa de você. Por quê? Porque Deus quer te usar com poder. Deus quer te transformar você e usar você para despertar os outros. Se a gente não viver um real avivamento, o que é o avivamento? Todo mundo queimando por Jesus, todo mundo querendo Deus, todo dia acorda pensando em Deus, buscando Deus, vai para o trabalho, faz o que tem que fazer, mas tem a prioridade que é a presença de Deus. Se a gente não viver esse avivamento, esses dias são difíceis. Talvez os dias mais difíceis em toda a história, por causa de toda a ideologia, tudo que tem acontecido. A gente não vai conseguir ficar de pé sem estar conectado com Deus. Então a gente falou aqui um pouco sobre oração, experiências sobrenaturais. E agora o jejum. Jejum. Faz o jejum simples. Nem que seja da meia-noite ao meio-dia, só tira a comida. Ou se você não pode tirar comida, talvez você veja que o seu médico não pode. Tira algo que você gosta muito. Tem uma irmã muito preciosa na nossa vida. A irmã Carla, citei o nome dela aqui, Mas coisa boa. Ela fala, eu gosto muito de chocolate. Eu falei, então tira o chocolate. Tira o chocolate, não é? Então, o jejum normal, o simples, né? Eu sei que hoje em dia tem muito tipo de jejum. Aí começa fazendo o básico. Você pode jejuar até 10 da manhã, jejua até 10 da manhã, para lá meia-noite. Os discípulos jejuavam quarta e sexta. Os historiadores vão dizer que era quarta e sexta, e provavelmente o jejum deles começava ali 6 da tarde e até às 6 da tarde do outro dia. Então era o jejum ali da chamada viração do dia. Mas você começa fazendo do jeito que você pode agora. Não faz um compromisso maior do que você pode fazer. Mas seja disciplinado, porque quando você faz jejum, às vezes tem uma batalha maior. Mas isso é só no primeiro, segundo, terceiro dia. Passou mais para frente, não tem mais tanta batalha. Deus vai te fortalecendo no espírito. Para a glória de Deus, o apóstolo Paulo falou aqui que ele conta experiência para edificação. Teve ano de eu passar mais tempo jejuando. Por quê? Porque Deus me chamou. Tem gente que fala, mas por que você jejua tanto? Mas para quê? Para quê? É para se aparecer? Não é para isso. É que Deus estava me chamando para fazer. Porque nós somos chamados para ser como Jesus nessa terra. Agora, se você não jejuar, sua carne fica forte. Você não consegue fazer o que Deus está te pedindo. E você não vai cumprir o plano de Deus. E o plano de Deus vai se cumprir comigo ou semigo. Se eu não fizer, ele vai chamar outro. Mas ele é paciente, ele sabe como trabalhar. Às vezes você acha que ele está atrasado, que você está atrasado no plano de Deus, e não está atrasado. Ele já te conhece, ele já vem te chamando antes. Porque quando você acha que você está atrasado, ele já está na frente pensando, fala, eu conheço ele,
Eu já sei o que vai acontecer lá na frente, vou começar a preparar agora. Quando ele achar que está atrasado, ele está dentro do tempo. Olha aí, pega essa palavra. Um dia eu cheguei na casa da minha avó e falei, eu acho que, nossa, cheguei atrasado para levar ela no médico. Cheguei em cima da... Não, eu cheguei no horário aquele dia, cheguei no horário. Aí minha tia falou, eu sei que às vezes você atrasa um pouco, então eu marquei algum tempo antes. Algum tempo antes. E Deus começou a me confirmar sobre isso. Que às vezes a gente fala, oh meu Deus, me perdoa que eu estou atrasado. Aí Deus fala, não, eu te conhecendo, né? Deus conhece cada um. Mas aí ele vem como? Dando hábitos espirituais. E esses hábitos espirituais também tendem a ir transformando seus hábitos em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida vão sendo transformadas. Uma terceira coisa aqui agora. Uma terceira coisa. Meditação na palavra. E aqui é muito importante. Tem gente que acha que precisa ler 10 capítulos da Bíblia. É bom você ter um plano de leitura bíblica, ler a Bíblia toda. Mas assim, você precisa focar em um versículo. Um versículo da palavra é poderoso o suficiente para você ficar uma semana, para você ficar um mês, para você ficar se alimentando um ano daquela palavra. Mas você vai trocar, não vai ficar sempre no mesmo versículo, mas vê até quando o Espírito Santo está querendo mudar com você ali. E a palavra de Deus é tão poderosa, tão rica, que às vezes você está recebendo uma palavra ali, e aquela mesma palavra ela se renova a cada manhã, como está escrito, e você vai trazer um outro entendimento em uma outra situação que você está passando, para ser bênção para você, para os outros. E a meditação na palavra não é só pensar. Tem momentos que você vai estar só pensando na palavra. Mas mais do que pensar é falar. Se você falar para um judeu, porque Jesus já era judeu. Muito da cultura que nós vezes era judeu. Agora, a religião judaica também não é o que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando assim, se você falar lá para eles, o que é meditação? Não é só pensar, é falar a palavra. Então você vai, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Você vai lendo e vai pensando, o Espírito Santo vai aplicando para a sua vida, e aí você vai falar. Você vai lendo a Bíblia falando. Você vai lendo, colocar a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. No seu coração e na sua boca. Quando você está falando, às vezes você não está crendo na palavra. Porque tem gente que fala assim, eu falei, usei o poder da palavra e não aconteceu. Não aconteceu porque só estava falando, só tinha um método de fazer. Mas não estava usando a palavra com revelação. O seu coração no começo não está crendo. Então você tem que começar a falar para o seu coração começar a crer. A fé vem pelo ouvir. Aí você começa a falar aquele versículo que Deus está te dando. Aquela palavra que Deus falou com você. Leva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você pegar esse versículo, é um versículo que a maioria das pessoas conhece, vai ficar ali só uma coisa como se fosse uma filosofia humana, qualquer livro. Mas é a palavra de Deus aí que você faz. Você tem que internalizar essa palavra. Ela tem que estar na sua boca e no seu coração. Aí qual que é o processo? Está na boca, vai descendo para o coração. Boca, coração. A hora que vê, seu coração está crendo na palavra. A hora que você fala, acontece. Peraí, Jesus falou que eu tenho dom de cura? Jesus falou que os discípulos ia ser usado para cura? Ia ser usado para cura, libertação, salvação, poder de Deus, dons espirituais? Eu creio nisso. Pai, obrigado que eu creio que o Senhor falou. E você começa a falar sobre isso. A hora que você fala, seja curado agora em nome de Jesus. Por quê? Seu coração começou a crer. Quando você fala, acontece. Meu Deus do céu. Se alguém der valor no que Deus está falando aqui, eu quero cada vez falar menos aqui. Quero cada vez ter orado e falar, Deus, não deixa eu falar não, não deixa o Senhor falar. Se alguém pegar aqui, vai ser tremendamente usado por Deus, vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, você está correndo o risco de sair da terra sem cumprir o que Deus tem. Mas se você está aqui, é porque Deus está falando, eu estou te habilitando, estou derramando graça, estou remindo o tempo. Eu vi alguém aqui preocupado que tem perdido muito tempo. E eu quero falar uma palavra aqui, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. A expressão remir o tempo, ela quer dizer trazer de volta oportunidades perdidas. Eu declaro que oportunidades que você perdeu na sua vida. Eu declaro oportunidades que você perdeu no seu ministério. Eu declaro que oportunidades que você perdeu na sua história, Deus está trazendo de volta agora. Deus está falando, esse é o tempo.
Se você ficar em oração, se você ficar em jejum, se você ficar em meditação na palavra, você vai ver coisas mudando. Você vai ver coisas mudando. Por quê? Vão entrar de acordo com o plano de Deus. Se o plano é só seu, melhor que fale. Porque às vezes o plano é só seu e ainda dá certo. Deus ainda entra na vontade permissiva de Deus, não na vontade perfeita de Deus. Agora, se o plano é de Deus e você entra e fala, Deus, eu quero ver o seu plano. Meu Deus. Aí o negócio ficou sério, aí ficou poderoso. Amém? 3 hábitos, então, para ter experiências sobrenaturais. Oração, jejum e meditação na palavra. Meditação na palavra. Eu pontuei aqui algumas coisas, que normalmente eu não faço anotações, mas eu pontuei aqui algumas coisas, que essa vida de relacionamento com Deus, ela vai te levar a descobrir sua missão, vai liberar dom, mesmo que você não queira, vai liberar os dons, a sabedoria, vai liberar dons, vai liberar poder. E para que vem esse dom, esse poder todo? Para você cumprir o plano de Deus para a sua vida. Para você cumprir o plano de Deus para a sua vida. Então, revelação da palavra, direções específicas, coisas poderosas estão prestes a acontecer. Get ready. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Coisas poderosas estão prestes a acontecer na sua vida, na sua casa, porque você vai começar a entrar dentro do plano de Deus para você. Se o plano é só seu, Deus está trocando agora. Tem coisa que fala, deu errado. Não é que deu errado. E nem foi o diabo. É Deus que entrou na cena e falou, eu te amo demais, eu quero trabalhar de uma forma aqui para encaixar você dentro do meu plano. Encaixar você dentro do meu plano. As coisas vão entrar nos trilhos aí. Não fica achando que ele está falando. O Espírito Santo vai começar a tocar quem é para receber essa palavra. As coisas vão começar a entrar nos trilhos aí. Na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Porque agora você vai abandonar o seu plano. Abandona o seu plano. E fala, Deus, agora eu quero orar. E o que o Senhor tem? 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 Qual que é a sua vontade? Senhor, eu desisto das minhas vontades, dos meus planos. Quero os seus. Pai, obrigado por essa vida. Obrigado, Pai, pela vida dele, pela vida dela que está aqui agora. Eu peço agora, manifesta o seu poder. Desperta, Pai. Assim como a sua palavra diz, nós não temos fome apenas de comida ou de bebida. Mas nossa fome é pela sua palavra, é pelo seu espírito. Eu declaro fome espiritual. Eu declaro fome pela palavra, declaro sede do espírito para você, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito de Deus. Deus está te chamando para viver isso aqui. Para viver o que você tem ouvido aqui. Amém? Um forte abraço. Deixa aqui o seu comentário, o que Deus tem feito com você. Você também pode ir lá no outros aplicativos, nas redes sociais. Aquele aplicativo rosa, nós estamos lá também. E aí, se precisar se comunicar conosco. Mas mais importante se comunicar comigo é se você se comunicar com Deus, com Jesus. Para finalizar aqui, lá no Monte da Transfiguração, tinha 2 personagens, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando quem? Aí você pensou, os profetas. Mas eu quero ir mais fundo e dizer que Elias representando a igreja. Porque a igreja do último dia é uma igreja profética. E tem pessoas aqui que têm chamado para o ministério profético. E você está como pastor. O título não importa, o que importa é o seu ministério, o que você vai fazer. Mas você tem chamado para o ministério profético, está com o título de pastor, mas Deus está querendo levar você para experiências mais profundas. E eu declaro, e eu decreto na autoridade do nome de Jesus, que a partir de hoje, sonhos e visões estão vindo sobre a sua vida. E uma unção nova, uma nova unção está sendo liberada sobre você. Eu ouvi o Senhor dizendo sobre pessoas aqui que receberam a palavra de uma nova unção. E Deus está ativando, Deus está liberando essa unção agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe, Deus continue te guiando e até o nosso próximo encontro.